Queridos irmãos, continuando aí a nossa série de mensagens no Evangelho de João. No domingo passado nós finalizamos aí o primeiro capítulo e hoje adentramos no segundo capítulo de João, ao que João traça aqui como sendo o primeiro milagre de Jesus, o milagre da transformação do elemento água. Baixa só um pouquinho, Valdir, por favor, meu irmão. Do elemento água para o elemento vinho. Se encontra ali no capítulo 2, a partir do versículo 1. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que será feita. Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 12. Nos mostra assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos? Querido Deus, nós clamamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender a mensagem do Senhor, para que possamos não apenas entender a mensagem do Senhor, mas aplicá-la ao nosso coração de forma que possamos praticá-la em todo tempo e em todo momento, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Amém, Senhor. Imaginemos o seguinte cenário, queridos. Uma família está ali aguardando ansiosamente o momento do parto, o momento do nascimento do seu filho. Só um segundinho. Aí, deixa o trem da alegria passar aí. Não vou disputar com ele não, porque eu não ganho, tá? Uma família aguarda o nascimento de um filho. E quando o bebê nasce, eles ouvem a seguinte constatação do médico que realizaram o parto. Infelizmente, seu filho nasceu sem os membros inferiores e superiores, ou seja, ele nasceu sem os braços, nasceu sem as pernas. Desculpe não ter acompanhado isso no processo. Era necessário que ele fosse abortado. Seu filho, a partir de hoje, ele não terá nenhuma qualidade de vida. Ele não conseguirá andar, obviamente, não tem as pernas. E eu sinto muito por isso. Essa é uma história real e uma família cristã ouviu da boca do médico essa declaração. E aquilo que deveria ser um momento de celebração tornou-se, segundo a palavra dos próprios pais, como se fosse um funeral. Tamanho desespero. Momento desesperador. Momentos que se achegam às pessoas e que
foge completamente ao controle e ao domínio daqueles que estão diante dessa situação. Guardadas as devidas proporções, esse texto que nós lemos, João capítulo 2, mostra também um momento de desespero. Esse é o terceiro dia após o início do ministério de Cristo Jesus, seu ministério público, que inicia-se ali quando ele começa a chamar alguns homens para segui-lo. E eles seguem ali, então, ao terceiro dia para Caná da Galileia. Era comum naquele período, naquele tempo, que algumas cidades tivessem o mesmo nome. Então, essa Caná que está descrita aqui é uma Caná que ela é, na verdade, desconhecida arqueologicamente. Não se sabe ao certo onde ela ficava no mapa de Israel, no mapa ali da região sul de Israel. O fato é que ela era uma cidade bem pequenininha, era uma região bem pequenininha. E é ali, nessa região de pouca importância aos olhos das cidades mais abastadas da região de Israel, que Jesus realiza o seu primeiro sinal, que Jesus realiza o seu primeiro milagre. E João, ele lista alguns milagres, ele escolhe alguns milagres, o evangelista João, para listá-los de forma a apresentar o seu grande objetivo. O objetivo que nós vemos lá no final do Evangelho, que ele diz, para que todos continuem a crer no Cristo como o Messias, e continuando a crer nele, tenham a vida eterna, desfrutem da vida eterna. Então aqui nós temos essa primeira demonstração do poder de Jesus. Nos é narrado no início deste texto que achava-se ali Maria, mãe de Jesus, neste casamento. Na sequência, o versículo 2 vai dizer que também com ela estava Jesus e também os seus discípulos. Não se sabe ao certo qual o grau de relacionamento que existe entre Maria e os noivos, os familiares daqueles que estavam realizando o casamento. O fato é que Maria sente-se desesperada por algo que aconteceu ali. Há a falta de vinho, e a falta do vinho traz um desespero tamanho à vida de Maria, de forma que ela corre a entregar esse problema, essa angústia, àquele que poderia trazer a solução. O que nós percebemos no início dessa narrativa é que Maria está desesperada. Para que nós possamos entender por que tamanho desespero, é necessário que nós entendamos a importância dessa festa e principalmente dentro da sociedade judaica. Nós sabemos que os judeus, eles são festivos. Desde o Antigo Testamento, o decorrer do Antigo Testamento, iniciando-se ao Novo Testamento, nós percebemos que o povo judeu é um povo que celebra muito. É um povo muito festivo. Inclusive, se você, ao ler o Evangelho de João, você vai se deparar com diversos momentos onde João vai pontuar as coisas acontecendo em alguns momentos de celebrações, em alguns momentos de festas. Sendo um povo festivo, o casamento era o ponto alto das celebrações. O casamento dentro da sociedade, ele era tido como a grande celebração. O casamento durava cerca de uma semana. E quando se oferecia, então, uma festa, uma celebração, aqueles responsáveis, eles precisariam garantir a boa recepção dos convidados. De forma que a falta de algo, e especialmente do vinho, que há uma simbologia muito forte envolvendo aqui a questão do vinho. O vinho simboliza alegria. E pensa que numa celebração, uma das maiores celebrações do povo de Israel,
faltaria alegria para celebrar? A falta de algo, e especialmente do vinho, denotaria uma grande vergonha àquela família. A família responsável, que era a família do noivo. Ela seria acometida de tamanha vergonha. Dependendo da situação, eles poderiam até receber diversos processos da família da noiva, em face da vergonha que eles fariam os convidados passar. E, consequentemente, isso poderia até cancelar o casamento. Então, é esse cenário. É dentro desse ambiente que Maria se sente desesperada. E aqui alguns estudiosos, por mais que nós não consigamos definir qual era o grau de relacionamento que Maria tinha com os noivos, muitos vão dizer que ela tinha um grau de parentesco. E por isso ela sente-se tão angustiada com o que estava acontecendo. Chega a ela que acabou o vinho. E ela toma essa angústia para ela, ela toma esse desespero para ela, dentro de todo esse ambiente, de forma que se isso continuasse a ser assim, aquela família seria completamente envergonhada. E ela leva a Cristo Jesus. E aí no versículo 3, nós temos ela chegando a Cristo e dizendo: eles não têm mais vinho. Maria está desesperada. A situação fugiu do controle dela. O que poderia ela fazer diante de tantas pessoas que estavam ali? Não se sabe ao certo o dia em que acabou o vinho. Se no começo das celebrações, nos primeiros dias, se nos dias finais, o fato que isso traria vergonha. E Maria está desesperada. E quando ela leva essa mensagem a Cristo, ela chega diante de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus responde a Maria: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aqui, queridos, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não está sendo rude com Maria. Jesus não está sendo duro com Maria. Pelo contrário, Jesus está sendo muito gentil com Maria, de acordo com as tratativas do contexto e da época. Era uma forma muito gentil de se tratar. Jesus está sendo muito gentil com Maria, mas ele é gentil de maneira a direcionar o seu coração. Porque quando Maria chega a Jesus dizendo: eles não têm mais vinho, e no desespero em que ela se encontrava, ela quer pautar o que Jesus deve fazer. Ela quer direcionar a agenda de Jesus. Ela quer dizer como Jesus deve fazer e no tempo em que Jesus deve fazer. Só que nessa resposta que Jesus traz a ela, ainda não é chegada a minha hora, Jesus está dizendo para ela: eu estou no controle da minha agenda, Maria, calma, fique em paz. As coisas acontecem ao meu modo. As coisas acontecem dentro do meu tempo, Maria. Não é chegada a minha hora. E quando essa declaração primeira que nós lemos, o que tenho eu contigo, nos parece ser rude em um primeiro momento, na verdade, o que Cristo está fazendo aqui é redirecionando o entendimento de Maria em que sentido? Dizendo: mulher, eu não sou apenas o teu filho. Eu sou o seu Senhor. E Jesus faz isso gentilmente. Que tenho eu contigo? São os meus propósitos, são os meus planos, isso está muito bem estabelecido. Eu não sou apenas o seu filho, mas como você bem sabe, o anjo declarou: eu sou o seu Senhor. Jesus é gentil na tratativa com Maria, redirecionando as expectativas dela. Ela quer direcionar o que Jesus deve fazer, no tempo em que Jesus deve fazer e o formato que Jesus deve fazer. Mas Jesus diz: calma, Maria, deixa que aqui os meus planos estão muito bem estabelecidos, calma. Mas Maria está desesperada por conta da situação.
E da mesma forma como Maria se encontra desesperada, nós muitas vezes nos encontramos desesperados. Nós estamos desesperados quando, em diversas situações das nossas vidas, nós nos vemos sem saída. Diversas situações em que nós somos inseridos, em que nós estamos de mãos atadas. E não há nada mais desesperador do que perder o controle da situação, não é? É muito seguro para nós estarmos com o controle das coisas, com o domínio de toda a situação, em todas as esferas. Traz um senso de segurança para nós. Mas quando nós nos deparamos com situações que fogem completamente o nosso domínio, o nosso controle, a gente entra em desespero, porque o que nós vamos fazer? Eu não consigo, eu estou de mãos atadas, eu não tenho saída. O que posso eu ou nós fazermos para que tal situação seja resolvida? Nós nos encontramos desesperados, seja por alguma enfermidade que alcança os nossos lares, as nossas vidas, as vidas daqueles que nós amamos, sejam crises intensas dentro das nossas famílias, seja a falta de recurso para poder dar melhores condições àqueles que nós amamos, seja o desemprego quando bate na nossa porta, ou outras situações, crises existenciais das mais diversas, coisas que fogem ao nosso controle. E é aí nesse momento que muitas vezes nós nos achegamos a Jesus Cristo, nós colocamos o nosso desespero diante do Senhor, mas querendo pautar o que Jesus deve fazer e como Ele deve fazer. Só que o grande perigo que reside em nós querermos pautar a agenda de Cristo Jesus é que Cristo não faz ao nosso modo, Cristo não faz ao nosso tempo, e pode ser que muitas vezes Cristo não faça. E aí aquele desespero, ele se potencializa e continuamos ainda mais desesperados. Eu me lembro do Ian, a primeira vez que ele ficou doente, com 3 meses de vida, não foi a primeira vez que ele ficou doente, mas a doença mais séria, que foi a bronquiolite, e nós estávamos ali em registro, e assim, foi o momento mais desesperador da minha vida. Eu não tenho um momento mais desesperador do que quando o Ian ficou doente dessa maldita enfermidade, dessa desgraça que acomete a vida de tantas pessoas. E nós levamos o Ian no pronto-socorro, e chegou uma vez que nós ficamos ali, o Ian com a sua saturação abaixo de 90, estava com 89, se eu não me engano, a saturação dele. E quando nós passamos pela triagem, eu lembro que o atendente, e isso a gente foi descobrir depois, ele deu fitinha verde, ou seja, que a gente podia ficar 4 horas esperando lá na recepção, e nós ficamos 4 horas no frio lá fora, porque dentro não podia, estava em época de Covid, a gente não podia nem ficar lá dentro, a gente ficou lá fora, com o menino com 89 de saturação. E nesse dia, o médico atendeu e nos mandou para casa. E a gente se perguntou, mas é para casa mesmo que a gente deve ir? Porque não tem condições, não vai para casa. E eu lembro que eu acordei 6 horas da manhã, com umas 20 chamadas no meu celular do enfermeiro do pronto-socorro, dizendo, o que vocês foram fazer em casa? O menino precisa ser internado. E a gente contando a respiração e a barriguinha ofegante, e a gente de mãos atadas, sem saber o que fazer, desesperador. E a gente entrega a Jesus e a gente clama a Jesus e fala, Jesus, por que você demora? Faz logo. Cura, o Senhor não é poderoso, cura. Por que tem que passar por isso? Porque no momento do desespero a gente quer pautar Jesus.
a gente quer dizer para Jesus como ele deve fazer e o que ele deve fazer. O fato é que, depois de muita luta, o Ian conseguiu ser atendido, medicado. Houve também falta de remédio. A gente não conseguia encontrar um remedinho para ele fazer a inalação. Gente, foi desesperador. Desesperador. Nós nos encontramos muitas vezes em situações desesperadoras. Maria estava numa situação desesperadora. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jesus transforma aquela situação. Jesus cuida daquela situação. Depois de ser Maria, depois de ser gentilmente confrontada por Jesus, ela descansa. Ela descansa porque ela entende que é o tempo dele e o modo dele. Então, no versículo 5, ela vai dizer: então ela se achegou aos serventes e disse a eles: fazei tudo o que ele vos disser, apontando para Cristo Jesus. Jesus está cuidando da situação. Jesus está transformando aquela realidade. E a partir do versículo 6, nós temos aí a narrativa de como Jesus, então, ele realiza esse grande milagre. Ele percebe ali 6 talhas. As talhas aqui eram recipientes muito grandes de pedra. Tá? Aqui 2 ou 3 metretas são cerca de 80 a 120 litros. Cada talha, cada recipiente. Esses recipientes eram usados para os rituais de purificação. O que são os rituais de purificação? Lavagem das mãos, a lavagem dos próprios utensílios para serem usados ali no momento da festividade, da celebração, ou no momento de uma refeição. Os judeus tinham essa prática. Jesus percebe essas 6 talhas ali, e ele diz então prontamente aos serventes: encham-nas, todas elas, cada uma de 80 a 120 litros. Olha só, muita água, muita água. Eles obedecem, eles vão, versículo 7, e diz que encheram-nas totalmente. Então Jesus diz: agora pega aí um pouquinho e leva lá ao mestre-sala. Mestre-sala aqui é como se nós olhássemos nos dias de hoje os cerimonialistas. São os responsáveis pelas festas, aqueles que estão ali na administração, estão cuidando dos detalhes. Não é? Então, eles pegam os serventes, eles levam a água transformada em vinho. João deixa bem claro. E ao mestre-sala beber deste vinho, que fora transformado da água, Jesus, pelo seu poder, transforma elementos. Pelo poder da sua palavra, da sua condição, ele transforma elementos. Ele fica surpreso, porque o costume era vinho bom no começo. Quando eles beberam, e aqui não significa beberam de maneira a embriagar-se, mas beberam de forma que o paladar já perde aquela precisão em diferenciar o sabor. Tá? Não significa que eles dão um bom vinho, aí até a pessoa se embriagar e depois dão outro vinho. Pode ser que isso aconteça, mas não necessariamente. Mas a partir do momento que eles bebem bastante, chega um momento que eles perdem o próprio paladar em discernir um vinho de boa qualidade e um vinho comum. Ele fica surpreso, porque quando ele bebe do vinho, ele diz: o costume é dar o bom vinho no começo, depois que já beberam e não conseguem mais discernir o bom do médio, do ruim, coloca-se o ruim, mas você deixou o bom agora para o final. Então veja que uma situação que poderia redundar em grande vergonha para aquele noivo, para aquela família, para aquelas famílias, para as pessoas envolvidas, torna-se em honra. Torna-se em uma surpresa muito agradável e que dignifica aqueles que estavam cuidando de todo o processo. Jesus cuida da situação. Jesus transforma aquela situação.
Mas veja só, por mais que seja maravilhoso o milagre realizado, por mais que seja fantástico, por mais que seja assim, é sensacional. Uma água ser transformada em vinho. Por mais que o resultado do milagre seja maravilhoso, sem palavras, o grande foco aqui não é apontar para o resultado do milagre. O grande foco de João não é apontar para o vinho transformado a partir do elemento da água. O grande foco de João, nesse escrito, é apontar para Jesus. É mostrar Jesus. É apontar para a fonte da realização e não propriamente para a realização. Quando João diz aqui no versículo, quando ele vai finalizar ali no versículo 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Sinais, aqui essa expressãozinha no grego, ela traz uma amplitude de significado, dentre as quais uma delas é aquilo que comprova ou que confere autoridade. Ou seja, o sinal, João está mostrando, deu princípio aos seus sinais. Jesus começou a comprovar e dar conferência da sua própria autoridade. O foco é Jesus, e o foco é tão Jesus que na sequência em que João escreve aos seus sinais, deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, ele vai dizer, e manifestou a sua glória. E não apenas manifestou a sua glória, e os seus discípulos, aqueles homens aos quais ele havia já chamado e que estavam caminhando com ele, creram nele. O foco, o olhar, o alvo, por mais que seja maravilhoso o vinho, a honra dada, porque a celebração continuou, e isso é bom, isso é maravilhoso, mas o foco é a fonte da realização, é Jesus Cristo, porque é a manifestação da glória dele. Os olhos não devem estar voltados apenas aos benefícios do resultado do milagre, mas olhar para o realizador. E mais, quando nós temos aqui a figura das talhas de pedra, que eram os utensílios usados para a purificação, os rituais de purificação, quando Cristo usa essas talhas, muitos vão corroborar no sentido de que Cristo estava mostrando uma purificação superior àquilo que os rituais judaicos poderiam oferecer. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou aquele que purifica completamente. Eu sou aquele que de fato torna o sujo em puro, não impuro. O impuro em puro. O foco é Jesus, aquele que transforma a situação. Aquele que cuida de toda a situação. E ele cuida do seu modo, a sua maneira. E ele cuida no seu tempo. E essa, queridos irmãos e irmãs, é uma mensagem de conforto para os nossos corações. Saber que Cristo também transforma a nossa situação. Que Cristo também está cuidando da nossa situação. Que Ele não está aquém e além. Deus não é um Deus que deu corda na humanidade, como um relojoeiro que dá corda no seu reloginho e abandona e o relógio funciona por si só. Deus não deu corda e deixa a humanidade viver por si só. Não, Deus é um Deus completamente ativo dentro da história da sua própria criação. Deus não deixa a sua criação à própria revelia. Se fosse assim, a humanidade já nem existiria mais. Se Deus não colocasse a sua mão, não derramasse a sua graça, a sua bondade, a humanidade já não existiria mais. É porque Deus derrama da sua bondade, é porque Deus transforma as situações, é porque Deus está cuidando das situações que nós podemos estar aqui.
E essa é uma mensagem que nos desafia a descansar no cuidado de Deus. Diante dos nossos desesperos, diante das nossas tribulações, sejam elas quais forem. É um convite gentil, suave do Senhor, dizendo: calma, os meus planos estão muito bem estabelecidos, aquieta-se, aquieta-se, porque eu cuido da situação, porque eu trato da situação, e Cristo gentilmente nos convida a alinharmos os nossos propósitos com os propósitos dele, tal qual fez com Maria. É o que ele faz conosco diante dos nossos desesperos e das nossas angústias. É mostrar que ele é soberano sobre toda e qualquer situação. E que se algo foge do nosso domínio, do nosso controle, não foge da soberania dele. Não foge do cuidado dele. Não foge do derramar da graça dele. A gente faz o que precisa ser feito diante de qualquer situação. Aquilo que humanamente nós devemos fazer, nós fazemos, como Maria fez. Maria fez aquilo que estava ao seu alcance. Ela foi até Jesus, depois de ser redirecionada, ela disse: tá, façam o que ele disser. Descansa o coração, a gente faz aquilo que nós devemos fazer e podemos fazer humanamente, mas descansamos o nosso coração de que o resultado depende de Cristo Jesus, de que está nas mãos dele, de que ele transforma a nossa situação, de que ele cuida dos nossos momentos. Lembra-se daquela história que eu falei no início do nosso sermão, a introdução, daquele bebê que nasceu sem os membros superiores e inferiores? Se você dá um Google aí e você pesquisar pelo nome Nick Vujicic, é um nome difícil, né? Nick Vujicic. Você vai ver que é um rapaz que hoje tem 42 anos de idade, nascido em 1982, e ele anda. Ele ainda brinca nas palestras dele, ele é um evangelista. Ele é um rapaz que prega da palavra de Deus, se eu não me engano tem 3 filhos, já casado há um bom tempo, sem os braços e as pernas. E ele tem uma declaração maravilhosa, abre aspas. Ele diz assim: Deus pode me dar braços e pernas? Pode. Ele fará? Não tenho ideia. Eu oro para isso? Oro. Seria legal poder subir numa bicicleta, bater num poste e quebrar uma perna. Mas Deus pode me usar para ser um milagre sem que eu receba um milagre. Por quê? Porque o milagre aconteceu na minha alma. Porque o milagre aconteceu na minha mente. Porque o milagre aconteceu no meu coração. E você vê uma pessoa como eu, sorrindo e exalando alegria e propósito, firmado em Deus, que são muitas coisas das quais vocês ainda não encontraram. Ele diz na sua palestra, fecha aspas. Pode ser que no nosso desespero, no nosso clamor, Deus faça, no seu tempo, ao seu modo, não no nosso tempo, não ao nosso modo. Mas pode ser que diante do nosso clamor, Deus não faça. Não porque não há poder para que Ele faça, mas pelos seus mistérios e a sua bendita condução Ele não realiza. Mas o que nos impede de sermos milagres de Deus sem mesmo recebermos os milagres? Porque o grande foco, tal qual João tenta direcionar os olhares dos seus leitores, não é no vinho. O foco é em Jesus. O nosso foco, o meu e o seu foco, não deve estar no resultado daquilo que pedimos e buscamos. O nosso foco não deve estar no resultado que nós esperamos, fundamentados nos nossos clamores. O nosso foco deve estar sempre fundamentado e centralizado em Cristo Jesus, a fonte da realização, e não na realização. O nosso foco sempre deve estar nele. Porque Cristo é a fonte que transformou existências completamente vazias em vidas abundantes.
por conta da sua graça, do seu amor, da sua entrega, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Essa é a grande manifestação da glória de Deus. Cristo mostra a grande manifestação da glória de Deus. Afinal, que maior vitória há no sepultamento da morte? Que maior vitória há no revigorar da vida? Foi isso que Jesus realizou e realiza nas nossas vidas. Se você ainda não creu em Cristo, é isso que Ele realiza na sua vida. É isso que Ele realiza na sua existência. É dessa situação que Jesus te tira completamente e transforma abundantemente. Porque o grande foco está na fonte, no realizador, e não nos resultados de algum milagre. Diante do nosso desespero, da nossa angústia, do nosso clamor, Jesus nos convida. Filho, filha, descansa o coração. Faça o que você tiver de fazer, mas descansa o seu coração. Duas coisinhas para nós refletirmos e praticarmos acerca desse texto e dessa mensagem de João capítulo 2. Primeira coisa, entregue os seus desesperos a Jesus. É nele que devem ser depositadas as nossas angústias. Sobre ele devem ser colocados os nossos desesperos. Porque ele se importa. Ele se importa com isso. Então, durante essa semana, tire algum tempo para que você se coloque em oração e fale para Deus os seus desesperos. Fale para Deus das suas angústias. Fale para Deus daquilo que incomoda o seu coração, que você não tem o controle nem o domínio da situação. Coloque diante dele os seus maiores desesperos. Mas a segunda coisa, descanse o coração na agenda dele. Ele está cuidando da situação. O tempo é dele e o modo é dele. Ele pode realizar, mas ele também pode não realizar. O foco é ele, porque o maior milagre já foi nos dado, já foi derramado sobre nós. E o nosso foco, portanto, está na fonte da realização e não na realização de alguma coisa. Porque o resultado daquilo que nós pedimos e clamamos é passageiro muitas vezes. Mas a presença e a graça de Cristo Jesus são eternos. Descansemos o nosso coração no cuidado e na transformação que Cristo promove em nossas vidas. Cristo nos transformou da água para o vinho, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da insatisfação para o contentamento nele. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Tenhamos um tempo de oração neste momento e que o Espírito nos ensine, nos cative e nos promova toda essa transformação de mente, de coração, entendimento e prática em nossas vidas. Oremos e depois de algum momento de silêncio, será feita uma oração audível, finalizando, e depois cantaremos